Poxa. Ah, oi. Eu sei que o videogame tá muito legal e os Instagram, as séries, mas acho que tá na hora da gente estudar. Bom, tá todo mundo com muita dificuldade na matéria de métodos quantitativos e tá todo mundo com muito medo dessa prova final. Mas será que realmente é um bicho de 7 cabeças essa atividade? Será que realmente vai ser tão complicado assim para conseguir passar disso? É o que a gente vai ver hoje. Bom, pessoal, primeiro vamos entender o que a gente está estudando, né? A gente está estudando uma questão de estatística para a gente fazer cálculos para garantir que os resultados de um determinado estudo, de um determinado valor estatístico, sejam realmente corretos e não apenas coincidências. A gente também está estudando para ver se há uma correlação entre dois dados. Por exemplo, vamos dizer que a gente faz um estudo numa população de 1000 pessoas. Nessa população de 1000 pessoas a gente pega 200 para fazer o estudo. A gente faz uma média da qualidade de sono e da quantidade de estresse. Aí a gente vê que dessas 20 pessoas, as que dormem 8 horas tem uma diferença, tem 20% menos estresse do que as que dormem, 6 horas. Como é que a gente vai garantir isso? São esses cálculos aqui que vai nos dar essa resposta. Como é que a gente vai garantir que está certo ou que só não foi uma coincidência das pessoas que dormiram 8 horas terem esses 20% a mais? Para isso que vai servir esses cálculos aqui. Para a gente poder garantir que realmente há uma correlação entre as horas dormidas e a quantidade de estresse. Mais uma vez, para isso que vai servir esses cálculos aqui. Então a gente vai analisar um por um e vai começar primeiro pelo caso 1, para a gente poder analisar o primeiro caso. Então, no primeiro caso, a gente quer descobrir se a terapia, esse método de terapia desse psicólogo realmente diminui o nível de estresse das pessoas. Então a gente tem que a média geral de estresse da população é 50. Ou seja, a gente tem algo chamado aqui hipótese nula, que é esse H0. O que é hipótese nula? A hipótese nula basicamente é a hipótese de que nada disso aqui fez sentido, nada disso daqui teve efeito de fato. Em outras palavras, a terapia não funcionou, a terapia não diminuiu o estresse, porque, por exemplo, quem passou por terapia e quem não passou pela terapia continuou com o mesmo grau de estresse, que é essa média de 50 pontos. E aí a gente tem a hipótese 1, que é a hipótese que a gente quer testar, que é de que a terapia diminuiu, ou afetou essa questão do estresse. Então o valor precisa ser um valor diferente, esse símbolo aqui de diferente, tá? Precisa ser um valor diferente de 50. A gente tem algo que é o desvio padrão. O que é o desvio padrão? O desvio padrão, ele é como se fosse um grau de erro que a gente pode ter, um desvio que a gente pode ter perante a questão das médias, Quando a gente tem o valor do desvio padrão, que é esse símbolozinho aqui, que significa sigma, nesse caso aqui a gente tem, o exercício nos deu que é 5. A gente usa um teste para garantir que é o teste Z. O que é o teste Z? É o teste para garantir que não é uma coincidência o fato das pessoas que fazem terapia terem uma alteração no seu nível de estresse. Porque pode ser só por sorte, ou pode ser realmente porque a terapia realmente tem um efeito. A gente quer garantir que não é por sorte. Como a gente já sabe dizer o padrão, a gente usa o teste Z. Se a gente não tivesse esse padrão, a gente usaria o teste T, como foi explicado pelo grupo de Lívia na apresentação dos trabalhos. Então aqui o teste Z, ele funciona, qual é a fórmula dele? Eu não vou conseguir explicar tão elementalmente cada conceito da matéria, porque, para falar a verdade, nem eu entendi, mas eu consegui entender mais ou menos a questão dos exercícios, e eu espero conseguir clarear o conhecimento que eu obtive com os exercícios com vocês. Então, no caso aqui, a gente tem esse símbolozinho aqui. O que é esse símbolo? Esse símbolo é a média da amostra. Então, a gente teve uma amostra de pessoas que foram recolhidas para o teste. Então, você faz o quê? Você soma todos os valores da amostra, no caso, você soma os valores de todos os pacientes e dividir pela quantidade de pacientes, que é o número N, No caso, foram 15 pacientes, somando o número de todos e dividindo por 15, dá esse valor aproximadamente, 50,33333, por aí vai. E aí você vai diminuir ele pelo valor da hipótese nula, tá bom?
E a gente coloca aqui, continuando na explicação, no caso a gente tem aqui esse valor, que é o valor da média da amostra, menos o valor da hipótese nula, né? Esse aqui é o valor da hipótese nula. Caso o valor da hipótese nula seja igual a 50, a gente diminui, né, a média amostral menos o valor da hipótese nula e divide pela divisão do desvio padrão, que é 5, sobre a raiz quadrada do número de amostras. Vai dar, no final, vai dar esse valor aproximado de 0,2582. E aí a gente precisa fazer um outro cálculo para garantir que esse cálculo aqui seja correto, que é o cálculo do p-valor. O que é o cálculo do p-valor? Basicamente, o cálculo do p-valor ele vai garantir que esse dado aqui não foi sorte. E aí, o que a gente faz? Dependendo do valor que der no cálculo do p-valor, se ele for menor que 0,05, provavelmente o caso é real. Provavelmente é real esse resultado. Agora, se ele der maior que 0,05, ele provavelmente é falso. Provavelmente foi uma questão de sorte para conseguir chegar nesse valor. Essa é a forma do p-valor. Ah, mas por que não está explicando aqui? Porque o p-valor é uma forma tão complicada de ser feita que basicamente eu nem consegui achar uma explicação para fazer ela no papel, a caneta, lápis, que enfim. É algo que geralmente se utiliza um software para poder chegar, porque é um valor tabelado e tudo mais. Então você usa um software que o software vai fazer todos os cálculos complexos para você e vai chegar ao valor necessário. E aí esse valor necessário você vai multiplicar por 2, dando no final esse valor aqui. No caso, para esse caso aqui deu esse valor, tá? Não é sempre que vai dar esse valor, mas enfim, deu para entender. No caso, esse valor ele é muito maior, né, que o 0,05. Né? Então, provavelmente, a diferença do nível de estresse pós-terapia foi só uma coincidência. A gente não tem um valor matemático suficiente para garantir que realmente, após a terapia, essa terapia, né, o nível de estresse das pessoas diminuiu. Não, é só coincidência, porque a gente matematicamente chegou a esse resultado, né? Um resultado que não garante, que leva muito a crer que foi puramente sorte. Mas agora a gente quer saber se há uma correlação e qual é essa correlação entre o nível de sono, de horas de sono, e o nível de estresse das pessoas. Aí, para a gente ter essa correlação entre dois números, a gente usa algo chamado coeficiente de Pearson. Então, primeiro, vamos analisar quais os resultados possíveis para o coeficiente de Pearson. Quanto mais próximo a gente tiver de um positivo, é uma correlação perfeita e positiva. Ou seja, quando um sobe, o outro sobe também. Quanto mais chega do zero, é sem correlação linear, ou seja, um não afeta o outro. Quanto mais perto chega do menos 1, é uma correlação perfeita negativa, ou seja, quando um sobe, o outro desce, ou quando um desce, o outro sobe. Acho que deu para entender. Esse cálculo gigante é o cálculo da correlação de Pearson. Eu vou tentar explicar ele parte por parte, mas é muito complicado e eu provavelmente vou acabar me perdendo no meio, né? Porque fazer esse cálculo aqui na caneta com calculadora é extremamente complicado. É algo que é muito mais humanamente, né? Algo muito mais humanamente possível fazendo por meio de softwares também. Né? Mas vamos tentar entender o que é. Primeiro a gente tem esse símbolo aqui. Esse símbolo aqui é o meu jeito muito porco de fazer o símbolo sigma, né? Que é um símbolo grego que basicamente envolve a soma de todas as partes, né? Então a gente tem aqui esse xi. O que é esse xi? É o símbolo. O x ele vai representar a amostra. Então esse xi é o valor de uma das amostras menos a média das amostras. Então esse é o valor, a gente vai ter esse valor para uma das amostras e esse aqui vai ser o valor da outra amostra. Nesse caso aqui a gente poderia dizer que é o nível do estresse e aqui a hora de sono. O valor de nível de estresse de um dos pacientes menos a média amostral e o valor de horas de sono de um paciente menos a média amostral do sono dos pacientes, né? Então a gente vai fazer isso menos esse para todos os 15 e somar todos. Depois esse menos esse para todos os 15 e somar todos. E no final multiplicar os valores, tá? Por isso que a gente usa o sigma aqui, porque vai representar a soma de todas as partes. Depois a gente vai dividir tudo isso pela raiz quadrada
desses mesmos valores aqui relacionados a o número da amostra, o número do valor da amostra, menos a média amostral de um dos números e dos outros valores, né? Ficou um pouco confuso? Ficou, porque realmente é confuso, né? Então, repete o vídeo aí mais uma vez, volta, até conseguir entender tudo direitinho. No final, o coeficiente de Pearson para esse valor aqui, deu esse valor de menos 7.756. Ah, legal, ele deu um valor muito próximo do menos 1, significa que tem uma correlação perfeita negativa, né? Pois é, mas e se esse número foi sorte? A gente precisa testar todos esses processos que a gente fez aqui para testar, para ver se não é sorte, a gente precisa fazer com esse aqui também. Ou seja, fazer o teste do p-valor, né? E uns outros testes também que precisam fazer. Então, bom, o coeficiente de Pearson deu esse valor, né? E a gente precisa fazer o teste T do coeficiente de Pearson. Não é a mesma coisa que o teste Student, é outra coisa, tá? Mas o teste T, ele é um teste que é feito para o coeficiente de Pearson para definir que a gente vai usar o valor desse teste T e fazer um teste do valor P nesse teste T, para poder garantir no final que tudo foi o máximo possível dentro do correto, né? Então a gente usa o valor do coeficiente de Pearson multiplicado pela raiz quadrada do número de amostras menos 2 dividido por 1 menos o coeficiente de Pearson ao quadrado. Dá esse valor aqui todo doidão, e aí você vai dar aproximadamente menos 4,4303. Que, utilizando a forma do p-valor, que a gente já viu lá atrás, não quis repetir tudo de novo, porque senão ficar cada vez mais confuso, mas anote a forma do p-valor e volte lá e aplique ela com esse número aqui, a gente vai dar o valor de 0,00068, que é bem menor que 0,05. E o que a gente aprendeu aqui do valor de 0,05? Que quando é menor que 0,05, provavelmente é real. Então, isso significa que esse valor do coeficiente de Pearson que a gente fez, provavelmente é real. E se esse valor é real, significa que esse valor aqui provavelmente é real. E esse valor ele é muito próximo do menos 1. Isso significa que ele provavelmente mantém uma relação negativa bem relevante com isso. Ou seja, basicamente, quanto mais aumenta as horas de sono, mais diminui o estresse. É uma relação negativa bem relevante, ok? Vamos prosseguir para o próximo caso. Ok, caso 2. O caso 2 ele é um caso onde a gente vai usar o teste Students para garantir que os valores são reais, né? O que é o teste Students? Lembra que a gente falou do desvio padrão? Quando ele era, no caso 1 ele era conhecido, agora ele é desconhecido. Então a gente vai usar outra forma, que é o teste Student. Mas primeiro, o que esse caso está falando? É de uma psicóloga que ela foi estabelecer os testes lá, e aí foram 20 pacientes, e aí quer saber se com essa nova terapia diminuiu a quantidade de tempo para poder apresentar melhoras. A média de tempo são 15 semanas. Então se diminuiu, significa que a hipótese que a gente quer testar tem que ser menor que 15 semanas, tá? E a gente não sabe, né, o desvio padrão, então a gente vai usar o teste Student. O teste Student é essa fórmula aqui de baixo, né, que é a média amostral menos o valor da hipótese nula dividido pelo desvio padrão amostral dividido pela raiz quadrada do número de amostras. Mas o que é esse desvio padrão amostral? É um número que você precisa pegar, né, que ele usa essa fórmula aqui para poder chegar nele, que é basicamente a raiz quadrada da divisão da soma dos valores amostrais menos a média amostral elevado ao quadrado, dividido por número de amostras menos 1. É um cálculo muito extenso que você precisa pegar todos os 20, o valor de todos os 20, diminuir pela média e levar ao quadrado. E você vai somar todos esses valores. E depois você vai dividir por n menos 1. E aí vai fazer a raiz quadrada de tudo isso aqui. Nesse caso, já fiz todos os cálculos e deu 1,744. Beleza, aí o que a gente faz? A gente vai aplicar o teste T. Agora que a gente já tem o valor desse S, que é o desvio padrão amostral, a gente coloca todos os valores aqui.
A média amostral deu 12,9, menos o 15, que a gente viu aqui, que é o da hipótese nula, dividido pelo desvio padrão amostral, dividido pela raiz quadrada do número de amostras, no caso 20, que são 20 pacientes. No final vai dar aproximadamente menos 5,385. Acontece, então, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa garantir que esse número não foi sorte. O que a gente faz para garantir que esse número não foi sorte? Isso mesmo, p-valor. Agora, com o p-valor, quando a gente usa o teste Students, a gente precisa fazer algo que são chamados de graus de liberdade. O que são graus de liberdade? Não importa. A gente precisa só saber que precisa fazer isso aqui. Então, o grau de liberdade é o número de amostras menos 1. Número de amostras menos 1, no caso, é 20 menos 1, 19. Então a gente vai aplicar naquela tabelinha que eu falei, que é tabelado, que a gente usa o software para calcular, não sei como vai ser na prova, jogando para o p-valor, que dá aproximadamente esse número, que é muito menor que o 0,05. Se é muito menor, significa que é verdade. Então provavelmente o tratamento acelera a recuperação de acordo com os números que a gente conseguiu, né? Agora a gente vai estudar a correlação entre os valores que a gente teve. Agora, estudando a correlação entre a qualidade de vida e o período de recuperação, no caso a gente quer saber qual que é a correlação entre eles. Aí a gente usa o coeficiente de Pearson, que a gente já viu a fórmula lá atrás, aplicando toda aquela fórmula vai dar esse valor. Esse valor é muito próximo de menos 1. Significa o quê? Que provavelmente tem uma correlação negativa, ou seja, quando o tempo de tratamento diminui, a qualidade de vida sobe. Faz sentido, porque se o tempo de tratamento diminuir, significa que o tratamento está sendo mais eficiente. Se está sendo mais eficiente, a qualidade de vida vai estar subindo. Mas a gente não pode aceitar o primeiro valor, a gente precisa fazer o teste de p-valor para poder garantir que isso aqui não foi sorte. Então o que a gente faz? A gente faz primeiro o teste T, que precisa fazer sempre com o coeficiente de Pearson, e com o valor desse teste T, a gente vai fazer o valor de p-valor. O teste T a gente já viu no caso 1 como é que é a fórmula, a gente vai fazer a fórmula do p-valor, que joga na tabelinha. Jogando na tabelinha vai dar esse valor de 7,2 vezes 10 elevado a menos 10. Quando a gente eleva a menos 10, significa que a gente vai colocar as vírgulas para cá, então fica 0,00000, por aí vai, 72. Que é bem menor que 0,05. Isso significa o quê? Que provavelmente esse valor é real. Se esse valor provavelmente é real, a gente pode considerar que reduzir o tempo de tratamento é igual a aumentar a qualidade de vida do paciente. Finalmente, vamos partir para o caso 3, o último caso. Então o caso 3 é um pouco semelhante com o caso 1, né? No caso a gente tem aqui que a média da população, quero dizer, né, é de 60 para o teste cognitivo, e a gente quer saber se as horas de sono elas afetam essa questão desse teste cognitivo, ou seja, a hipótese tem que ser diferente de 60. O desvio amostral 8, né, desvio padrão quer dizer é 8, né, ou seja, a gente vai usar o teste Z, não o teste T, porque a gente só usa o teste T quando a gente não conhece o desvio padrão. Quando a gente conhece, a gente usa o teste Z. A gente coloca toda aquela fórmula de novo, né? Nesse caso aqui eu quis repetir a fórmula, né? Que usando esses valores aqui, a explicação dessa fórmula já foi feita no caso 1, qualquer coisa de dúvida, volta lá no caso 1, e aí vai dar esse valor de menos 1,1908. Então, a gente tem aqui, a gente não pode confiar nesse número, né? Esse número a gente precisa botar ele à prova com o p-valor, né? Então a gente vai colocar mais uma vez ele aqui no p-valor, né? Aqui a fórmula do p-valor a ser utilizada nesse caso, e aí vai dar aproximadamente 0,2338, que é um valor maior que 0,05. Então provavelmente isso aqui é falso. Então provavelmente esse valor chegou pela sorte. Então a gente vai aceitar que a hipótese é nula, né? Ou seja, a gente vai aceitar que a quantidade de sono não vai afetar no teste cognitivo, né? Nesse estudo aqui. Então a gente vai aceitar a hipótese nula, ok? Mas agora a gente vai querer saber a correlação entre os dois, né? Então como é que a gente vai fazer a correlação? Mais uma vez, teste de Pearson. Teste de Pearson a gente vai fazer aquela fórmula básica, teste de Pearson que a gente já viu nos outros estudos, e aí vai dar esse valor aqui.
A gente vai aplicar o teste T, porque a gente não pode confiar nesse valor puramente, a gente tem que fazer o p-valor. Só que o p-valor a gente não faz direto, a gente faz primeiro o teste T e depois o p-valor. O teste T dá aproximadamente 13,763. A gente vai aplicar o teste do p-valor nesse daqui, que vai dar aproximadamente 0,000, um monte de 0,8. Né? Aí, para facilitar, coloquei 8 vezes 10 elevado a menos 8. Isso é bem menor que 0,05. Então, provavelmente é real. Ou seja, esse valor é real. E esse valor tá para 1, né? Então isso mostra que há uma forte correlação entre horas de sono e as notas de forma positiva. Ou seja, quanto maior o sono, maior a nota positiva. Esse aqui eu acabei falando um pouquinho errado, tá? Na verdade, ele é na questão do teste, né? Da questão da terapia. Por causa que, enfim, acabei embolando um pouquinho. Mas no teste que estava sendo feito, esse teste aqui deu falso, né? Com base nesses cálculos que a gente viu. E nesse da correlação tem uma forte correlação positiva. Ou seja, quando um aumenta, o outro aumenta. Quando aumenta o valor do teste cognitivo, aumenta o valor de horas, né? Com isso, nós chegamos à conclusão da explicação. Mas eu queria dar uns adendos antes. O objetivo desse vídeo não é você conseguir entender plenamente a matéria, até porque, enfim, parece quase impossível entender essa matéria. Mas é você entender os processos por trás do exercício, porque a prova será baseada no exercício. Então a gente precisa entender como é que faz essas coisas, né? Como é que utiliza essas formas, que formas utilizar, como é que calcula, para a gente talvez conseguir chegar nos 500 ou 700 pontos, que é o mínimo que a gente precisa para conseguir passar para a próxima etapa, né? Para conseguir passar de matéria. Então, bom, no final das contas a gente percebeu que não é um bicho de 7 cabeças, mas talvez de 14 cabeças. Mas é possível fazer, vai dar pra gente conseguir fazer, acredito que a gente vai conseguir, e no final das contas o impossível não foi fazer esse exercício, e sim continua sendo vencer um amor não correspondido, porque isso nem o Gatsby conseguiu.